Quem se recusa a aprender, condena a si mesmo. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje, a partir da nossa leitura no livro do profeta Isaías, que nos levou do capítulo 20 ao capítulo 23. Nesses últimos dias, nós viemos na sequência desde o capítulo 13, agora até que o capítulo 23, com uma lista de palavras de profecias de condenação, do juízo de Deus, tanto para Israel, para Jerusalém, para o reino de Judá, quanto para uma diversidade de outras nações ali desse Oriente Antigo, que foram condenadas pelo Senhor e que receberiam a execução dessa condenação, esse juízo de Deus, por causa das suas maldades, da sua perversidade, do seu orgulho, da sua resistência em obedecer, em se curvar diante do Senhor. Algumas delas seriam completamente destruídas, outras teriam a oportunidade de se reconstruir depois de algum tempo, mas todas elas foram duramente julgadas, condenadas e seriam castigadas pelo Senhor. Esse é o teor central dessa mensagem nesses capítulos. O julgamento, a punição de Deus por causa da maldade, arrogância, enfim, tantas coisas que nós já mencionamos aqui nesses últimos dias. E talvez diante dessas questões, diante dessas palavras, algumas pessoas tenham a reação de: será que Deus não está exagerando? Pô, precisava de tanto, destruir uma cidade, acabar com uma nação inteira, apagar toda a história de um povo, nações que foram tão grandes, tão poderosas, e o Senhor está dizendo que vai apagá-las do mapa e elas vão deixar de existir. Será que Deus não exagerou na mão? Ele não pesou demais? Ele devia ter dado mais alguma chance. E aí que isso revela muito sobre nós e muito sobre a nossa incapacidade de perceber que não. O Senhor não é rápido em se irar, o Senhor não é um Deus malvado, rancoroso, que sai destruindo tudo e todos no primeiro sinal de desobediência. Muito pelo contrário. Servimos a um Deus bondoso, misericordioso, longânimo, que tarda em se irar, que nos dá tantas e tantas chances de aprendermos, de nos arrependermos. Mas sim, um Deus de justiça e que vai exercer juízo, mas não antes de nos dar muitas oportunidades de aprender, de nos arrependermos, de mudarmos o nosso caminho. Nesse mundo de tolerância extrema, onde chegamos ao discurso e a pensar que ninguém deveria ser punido pelos seus erros, mas todo erro deve ser acolhido e devemos entender que as pessoas, na verdade, são vítimas do mal e não perpetradoras e executoras do mal, nós perdemos de vista o fato de que, uma hora ou outra, o mal, o perverso, ele deve ser julgado e deve ser condenado pela sua maldade. E sim, o Senhor fará. Todos nós temos a convicção, é uma convicção bíblica, de que o juízo virá para todos nós e seremos julgados diante do Senhor. Agora, o que não podemos jamais perder de vista é a quantidade de oportunidades que o Senhor dá a mim, a você, e deu a tantas pessoas, a todas as pessoas, a todas essas nações, por tanto tempo, de que aprendessem as lições, de que se arrependessem da sua maldade. Isso é algo também que está muito presente no texto, à medida que nós vamos lendo, tanto nos capítulos anteriores quanto nesses de hoje. Eu quero destacar alguns aspectos aqui nessa nossa leitura. Capítulo 20, então, ao capítulo 23 foi a nossa leitura de hoje. No capítulo 20, nós temos a palavra de juízo novamente sendo direcionada ao Egito, à Etiópia, também aos filisteus. Uma menção interessante desse capítulo 20, no verso 5, quando ele diz: então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito, e dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança e socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Assíria. E ele diz: olha, os filisteus vão entrar em pânico, porque quando eles virem o que vai acontecer com a Etiópia e com o Egito, que para eles seriam os seus protetores diante da Assíria, eles vão entrar em pânico ao perceber que depositaram sua confiança no lugar errado. E os seus protetores não puderam nem proteger a si mesmos, quanto mais protegerem a eles. No capítulo 21, ele segue trazendo palavras de condenação contra a Babilônia, dizendo e anunciando como os medos, os elamitas, se voltariam contra ele, cercariam as cidades e iriam pôr fim a todos os gemidos que ela causou. Então, a maldade, toda a maldade perpetrada pela Babilônia teria um fim a partir do momento em que ela caísse. No capítulo 22, nós temos uma palavra, mais uma vez a palavra voltada a Jerusalém, ao povo de Deus, por causa também dos seus erros, das suas maldades, e é aqui que eu quero fazer o destaque a partir dessa nossa reflexão. Olha, capítulo 22, a partir do verso 8, o texto diz assim:
As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém, guardam água no tanque inferior, examinam as casas, derrubam algumas, usam suas pedras para reforçar os muros, entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar água no tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem panos de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado, matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu sou o soberano Senhor dos Exércitos. Falei. O Senhor manda uma mensagem ao seu povo, ao povo de Israel, e aponta um dos grandes equívocos, e um equívoco nessa fase, inclusive, final. O Senhor vai dizer, olha, nesse momento em que eu coloquei diante de vocês os inimigos, e vocês estão cercados, prestes a serem destruídos, eu convidei vocês ao arrependimento. Eu convidei vocês, e aí ele usa a ilustração aí a imagem, né, dos panos de saco. Eu convidei vocês para que chorassem, para que lamentassem, para que raspassem a cabeça, para que vestissem panos de saco. Todas essas posturas que remetiam a esse arrependimento, a busca do Senhor, a se curvarem diante de Deus. E vocês fizeram de tudo. Vocês correram para o arsenal para olhar e conferirem as armas, vocês guardaram água, vocês construíram um reservatório, inspecionaram os muros, fizeram todo o trabalho. Se só não fizeram o que eu esperava de vocês. Enquanto eu chamei vocês para se arrependerem, para se curvarem diante de mim, o que vocês fizeram foi, vamos aproveitar nossos últimos momentos. A gente vai morrer mesmo. Amanhã morreremos, então mata os animais, bora fazer um churrasco, vamos beber todo o vinho enquanto a gente está vivo, comamos agora, porque amanhã morreremos. E o Senhor diz, esse pecado não será perdoado. Depois de tantos alertas que o Senhor trouxe para essa nação, agora, diante da destruição iminente, quando eles mais deviam se dar conta dos seus pecados e se voltarem para o Senhor e buscarem ao Senhor, eles fizeram tudo menos se arrepender. Tudo menos entender as lições dadas, menos aprender com as lições dadas pelo Senhor. Isso também fica presente no capítulo 23, quando o Senhor emite o seu julgamento contra Tiro, e ele fala sobre como essa nação tão grandiosa seria destruída, um povo que tinha tanto a se orgulhar do seu comércio, era reconhecido mundialmente, né, pelo seu comércio, eram príncipes, eram orgulhosos de si mesmos, seriam destruídos. O Senhor diz que depois de 70 anos dessa destruição, essa nação, a cidade, voltaria à vida, mas que apesar dessa outra oportunidade de voltar à vida, eles voltariam da mesma forma. Ó, o texto diz, depois de 70 anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor. A cidade de Tiro seria destruída e ainda iria receber uma segunda chance, segunda não, né? Uma milésima chance, receberia mais uma oportunidade. Mas provaria no final que não aprendeu com as lições, não aprendeu com o corretivo de Deus e voltaria a fazer tudo o que antes fez. E por isso voltaria a ser castigado. Iria crescer, mas as suas riquezas nunca seriam para si e seriam usadas pelo próprio Senhor para alimentar os seus servos. Tanto Israel quanto essas nações tiveram muitas oportunidades, foram muitos os alertas do Senhor para que se arrependessem dos seus maus caminhos, antes que o Senhor de fato executasse o juízo, trouxesse destruição e punisse finalmente o seu pecado. Assim como eu e você. Tantos são os nossos erros, tantos são os nossos pecados. E quantas vezes o Senhor já trouxe diante de você palavras de arrependimento, de mudança, de condenação. Talvez muitos desses meus vídeos aqui tenham falado fundo no seu coração, tenham dado aquela constrangida, mas a vida é corrida, são muitas coisas para fazer, e talvez você no outro dia voltou a pecar de novo e ignorou tudo isso que o Senhor tem falado ao seu coração.
Quantas oportunidades, quantas catástrofes talvez o Senhor já tenha permitido na sua vida para te dar aquele sacudido, para que você pudesse acordar e despertar do que você tem feito da sua vida, enfermidades, ou palavras diretas de repreensão do Senhor. Não sei como o Senhor tem feito isso na sua vida, mas certamente Ele tem de diversas maneiras alertado você sobre os seus pecados. E a pergunta que fica é, o que é que você tem feito a respeito disso? Você tem ouvido a repreensão do Senhor? Quando você ignora, quando você rejeita a repreensão, se recusa a aprender com os seus erros, a aprender as lições do Senhor, você condena a si mesmo. Não é o Senhor quem te condena. Esperamos pelo juízo final, pelo momento em que o nosso Senhor Jesus voltará. E aqueles que estão nele, aqueles que estão salvos em Jesus, estarão com ele. Mas também temos a convicção de que aqueles que não estão em Cristo estão condenados eternamente. Estarão condenados e serão condenados pelo Senhor. Por isso, cabe a você responder essa pergunta e entender o que tem feito. Você tem ouvido os alertas, tem aprendido com as lições ou tem ignorado? No dia do juízo, não dá para se esconder atrás do que é isso, Deus? Se o Senhor tivesse me dado mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade, muitas já foram as oportunidades do Senhor, como foram muitas as oportunidades que Ele havia dado para essas nações. Pare de ignorar, pare de rejeitar o ensino, a repreensão do Senhor. Receba, entenda, aceite e deixe que o Senhor, que a palavra de Deus, transforme sua vida, aprenda com seus erros, sejamos transformados pelo nosso Senhor e que isso de fato nos leve para perto dele, para que não tenhamos que passar e enfrentar a condenação do Senhor, como tantos já enfrentaram, mas não sem antes muitas oportunidades, porque o Senhor é sim justo, misericordioso e tarda muito em se irar. Deus abençoe você, reflita sobre isso, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, vamos fazer com que a palavra chegue a mais pessoas. E você já sabe, nós estamos na missão de lermos a Bíblia inteira ao longo do ano, até o final do ano. Vamos refletir sobre toda a palavra de Deus. Hoje, número 275, já foram 275 reflexões esse ano, tem muita coisa para você ver se você não viu ainda. E vem com a gente, vamos até o final do ano juntos, então, completando essa série. Amanhã continuamos lendo Isaías e aprendendo com o profeta e os seus textos. Até amanhã, Deus te abençoe.